Então, boa tarde. A gente começou a falar semana passada sobre o Yeravam. Yeravam era um Yehudi, ele era descendente da Shevet de Efraim, descendente de Yosef, e ele se tornou a terceira desgraça, assim por dizer, para Shlomo HaMelech. Ele confrontou Shlomo HaMelech publicamente, ele tinha falado que o Shlomo HaMelech ele fechou os portões para Jerusalém para poder construir o palácio para os servos, etc., e que serviam a esposa dele. Que esse Yeravam depois ele fugiu. Então, nisso que ele fugiu... Você falou da rainha de Sabá. Não. A rainha Malkat Sheva, não é a rainha de Sabá, existe uma discussão se ele casou com ela ou não. A rainha que eu estou falando era Batia, filha do faraó. Batia. Tinha o mesmo nome, o mesmo nome de Batia, o mesmo nome Paró. E aqui acontece um episódio muito incrível. E aqui a gente vê como a gente não entende nada a respeito da grandeza dos tzadikim que a gente lê. Esse Yeravam, a gente vai ver que ele vai para um péssimo caminho. Mas o potencial espiritual dele, o conhecimento de Torá que ele tinha, era uma coisa inigualável. A gente comentou que ele comentava, ele discutia assuntos dos mais profundos, o livro de Ezequiel, da Merkavá, da carruagem divina, com o profeta chamado Ahia Shiloni, que esse Ahia Shiloni é um mestre atemporal, tipo Eliyahu Hanavi, que ele vem e ensina algumas únicas pessoas em raros momentos, em raras gerações. Então, ele tinha o mesmo nível do que esse profeta. E esse Yeravam, então, ele aparece para o Ahia Shiloni, o profeta, aparece para o Yeravam. A primeira coisa, para ter um encontro com esse tipo de mestre, que é um mestre que ele é atemporal, assim como ele é o Navi, meio anjo, meio profeta, etc., já mostra um nível de espiritual muito elevado. E ele vira e fala que eu vim aqui te avisar que você vai se tornar rei. Lembra bastante aquilo que Shmuel avisou Davi que ele ia se tornar rei, secretamente. Aqui ele fez isso quando ele estava fugindo, não tinha ninguém por perto, ninguém queria escutar. Depois que ele falou de Shlomo HaMelech. Inclusive, os anjos naquela hora estavam falando para Hashem, como que você vai falar para ele que ele é rei? Olha o que ele vai fazer. E quem sabe o futuro sabe que realmente ele foi muito malvado. E Hashem respondeu aquilo que ele falou sobre Ismael, eu julgo conforme eu estou vendo agora. Nesse momento, ele ainda tem mérito suficiente, conhecimento, liderança, etc., para se tornar um futuro rei de Israel. Por outro lado, Shlomo, como a gente falou, ele iria perder não eternamente, porque o reinado sempre iria continuar e vai continuar com a descendência do rei David, à tarde. Mas, temporariamente, esse reinado vai ser dividido. E ele vira e fala, você vai ser rei sobre 10 tribos de Israel, enquanto que ele vai ser, o filho do Shlomo HaMelech, ele vai ser rei sobre uma. Ele fala uma, mas como a gente falou, essas umas, na verdade, essa uma, na verdade, são duas, que é Yehudá e Binyamin, fora a tribo de Levi. Então, falando isso, esse profeta, ele rasga a sua túnica em 12 pedaços, e ele pega 10 pedaços e ele entrega na mão do Yeravam. O Irã está com 10 tribos, é isso? O Yeravam vai ficar com 10 tribos. No Shlomo HaMelech, na verdade, o filho de Shlomo HaMelech, certo? Tá. Então, o Shlomo, depois do falecimento dele. Então, ele dá 10 pedaços na mão dele e ele fala, representando as 10 tribos que ele seria o rei por cima deles. E ele avisa e já adverte, se você seguir os caminhos de Hashem, você vai poder ser o rei, vai ter sucesso e vai continuar sendo o rei. Já te digo, não para a eternidade, porque essa promessa eu já fiz para a descendência de David, mas enquanto você seguir os caminhos de Hashem, você vai ter sucesso no teu reinado. O plano original de Hashem seria que ele reinasse por 36 anos. Logo depois desses 36 anos, já iria voltar
todo o reinado para a descendência de David, mas isso acabou não acontecendo, o povo não mereceu, e a gente só vai voltar a merecer isso, que tenhamos um único reinado, vai ser com a vinda de Mashiach, que seja em breve. Então, antes de continuar, um detalhe interessante. Número um, essa questão de rasgar a túnica, a gente já viu em outro lugar. David Amelech, quando ele estava na caverna, ele vai lá e ele rasga a túnica do Shaul Amelech, tá certo? A gente conhece esse conceito, Deus nos livre, quando alguém perde um parente próximo e ele tem que rasgar a roupa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que era necessário que ele rasgasse a roupa e desse para ele 10 pedaços? Você falou a profecia, está dito. Mas a gente vê no Tanakh, em vários momentos, que quando o profeta ele diz uma profecia, ele faz algo prático. E essa ideia é para materializar aquilo que ele está dizendo, para trazer aquilo como algo, já um fato no mundo. Então, ainda não aconteceu, mas ele já profetizou. A gente tem, por exemplo, na Haftará de Parashat Vaigash, que é o encontro entre Yosef e Eudá, a Haftará diz que o profeta fala que você tem que pegar, Hashem fala para o profeta pegar duas madeiras, uma representando Eudá, outra de Yosef, e você vai juntar uma na outra, representando, que é justo que a gente está falando, os dois reinados que vão haver, etc., que era Yehudá e Yosef. Então, por que pegar essa madeira? Então, a ideia é que quando um profeta, ele... Tipo um pinhado? Tipo um quinhão, mas é uma realização prática para que aquela nevoá se concretize. Você vai dizer, por que eu preciso? Se Deus prometeu, tá dito. Mas é uma maneira de você já trazer aquilo para o mundo. Vou dar um exemplo de uma paralelo, uma história. Se eu não me engano, foi Rabi Yosef Karo, mas talvez foi outro, que uma vez ele ficou... O Shabbat que dividiu... Não, Jacob dividiu o original em dois, falou os reis. Lá é outra coisa, outro sentido. Sim, ele pegou no Brit Pedam Betarim, ele cortou em dois. Também é um ato ligado à profecia, mas... perdi o que ia falar. A história, acho que é Rabi Yosef Karo, mas não tenho certeza, de que uma vez ele ficou estudando, estava com uma pergunta muito complicada na cabeça dele, e depois de muito tempo ele chegou na conclusão. Ele ficou feliz com a conclusão. Um dia ele passa lá no Beit Midrash, passa na casa de estudo, ele vê dois alunos, dois moleques estudando aquilo que demorou tanto tempo para chegar na conclusão, e de repente estão falando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele ficou muito chateado. Falou, peraí, será que eu estou tão mal assim? Será que eu tô tão... E aí, eu não lembro se foi por profecia, não lembro os detalhes da história, mas basicamente que, na verdade, ele que trouxe aquilo para o mundo. Uma vez que aquela ideia, através dele, veio na consciência dele e veio aqui para esse mundo, então já virou acessível a todos os outros. Então a ideia é de materializar algo espiritual. Então, ligado com isso, tem uma profecia. O que eu quero trazer com isso é uma coisa muito curiosa, que quando chega Rosh Hashanah, a gente tem os simanim. O que é o simanim? Come romã para ter muitas mitzvot. Você quer fazer mitzvot? Faz mitzvot, não adianta comer romã. Tá certo? Maçã com mel. Come maçã com mel para ter um ano bom e doce. É bom. É bom você fazer alguma coisa para você merecer o ano bom e doce. Comer maçã não vai resolver teus problemas. Tá certo? E nós não somos nada a ver com mitos, com esses tipos de paganismo, Deus nos livros, simpatias, nada disso. E é estranho. Segular, mas vamos entender o que é segular. Já dei vários shurim que quer dizer segular. Segular é am segular. Nós somos o povo segular de Hashem. A maior segular que existe é fazer Torá e Mitzvot. Isso é segular. O resto, eles se vão te ajudar a você se aproximar mais de Hashem, mas tem uma segular. Nenhuma segular funciona se você faz só a segular e não acredita em Deus. Todas elas é uma maneira de você se aproximar de Hashem, reconhecendo que se os sábios disseram que fazer tal coisa tende a trazer tal coisa, como uma orientação, como uma mitzvah, como um costume de se aproximar de Hashem. Então é muito estranho. Inclusive, até que ponto chega isso, que você às vezes pega, tá no Shulchan Aruch, de você pegar nomes de frutas ou alimentos, que o nome deles na língua do teu país é um nome que
faz alusão a algo que seja frutífero, bom e etc. Então, é muito estranho. E a explicação muito bonita que eu vi, que na verdade, óbvio, que para você ter o ano bom e doce, os critérios são outros, não quantas maçãs e quanto mel você comeu. O critério de Hashem é outro. Mas o critério a gente já faz. Eu espero que durante o Rosh Hashanah, pré-Rosh Hashanah, você já está fazendo tudo por merecer para poder ter um ano bom e doce. A ideia de comer é extremamente potente no fato de você conseguir trazer e materializar aquilo, dizer para Hashem, Baruch atah Hashem, borei priaetz, e ratzon, que tenhamos um ano bom e doce, e você vai lá e dá uma mordida na maçã e sente com o seu paladar, é você dizer para Hashem, ó, não vai ficar em cima, é bom na teoria, é bom nos mundos espirituais, eu quero bom, tachlis, aqui embaixo. E por isso, então, me tocar literalmente, eu quero sentir. E por isso você vai lá e come muito parecido com essa ideia desse que ele rasgou em 10 pedaços e entregou para ele. Quer dizer, a atitude, ela materializa aquela profecia. Então, a ideia não é que comer maçã vai resolver seus problemas, mas ou é te garantir que você ganha na loteria. Se fosse assim, quem ganha com certeza são os sacolões que sabem que os judeus compram romã nessa época, eles com certeza já garantiram a parnassá para o ano inteiro. Que o preço da romã que eles vendem, isso já, para eles já funcionou. Para funcionar para a gente precisa de um pouco mais do que isso, e para tanto a gente precisa merecer, mas às vezes a brachá ela fica travada no meio do caminho. Você comer alguma coisa, e falando Yeiratzon, e lembrando da brachá de Hashem, é a maneira de você materializar e realizar aquilo para trazer isso nesse mundo. Quanto ao Rabino Yosef Karo, ele teve uma vida muito difícil. Mas eu não sei se a história era dele, não tenho certeza, mas pode falar. E ele parece que escreveu o Shulchan Aruch fugindo. E mesmo assim ele ficou muito feliz por causa da ideia nova. Isso que é bacana. Então a história era dele mesmo. Porque A história era dele mesmo, então você está confirmando que essa história era dele. não, eu estou achando bacana, que em vez de ele ficar feliz porque fez um bom negócio, porque isso... tinha uma bela refeição de carne, então, não, ele ficou feliz. Eu recentemente eu vi relatos de mais alguns grandes mestres, sabe? Eu não lembro honestamente quem que era, mas exatamente essa descrição, que todos os livros que a gente tem, dos maiores, o Rambam, a gente sabe, ele estava fugindo, ele estava, ou como ele conseguia escrever, é uma coisa fora de série, como que os nossos sábios, a alegria deles e a dedicação deles para a Torá superava qualquer perseguição, qualquer problema, eles estavam lá dedicados para a missão de Hashem. Bom, vamos lá. Então, lembrando que ele era descendente da Shevet Efraim, da tribo de Efraim, que é descendente de Yosef, e Yosef tem tudo a ver também com liderança. Foi aquilo que eu falei de Parshat Vaigash, o encontro de Yehudá com Yosef, e que lembra também, Yehudá era filho de Leá, Yosef era filho de Rachel, que já era briga generacional, já desde a geração, na verdade, já bem anterior. Tá certo? E isso vai ficar até a vinda de Mashiach, inclusive Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, que são dois Mashiachs, um é Mashiach ben Yosef, e Deus nos livre lá além, mas deixar bem claro, não tem nada a ver com aquilo que outros acreditam que foi o Messias, etc. Não é disso que a gente está falando, Hasbe Shalom, Deus nos livre, mas tem o Mashiach ben Yosef, que ele vai vir antes do Mashiach ben David. O Benjamim também teve uma época que fez uma briga. Aí é outra história, já. Da Rachel, sim, mas aquela briga, não sei se tem a ver com isso, mas aí é outra história, do Pilegesh Begivá, a história de Shoftim. E aqui chega o momento que, com 52 anos de idade, falece Shlomo HaMelech. 52 anos de idade. Por quantos anos ele foi rei? 40 anos. Ele virou rei com 12 anos de idade. Foi quando ele teve aquele sonho profético que Hashem ofereceu para ele a sabedoria, etc. Ele escolheu a sabedoria, então, 52 anos de idade. Só aqui já é um ensinamento muito grande. O que uma pessoa consegue fazer em pouco tempo? David HaMelech faleceu jovem, com 70. Ele faleceu com 52. Shlomo HaMelech. Já sabia disso? Moshe Rabbeinu viveu 120. Ponto fora da curva. Eu não sei se esse era o... Teria que pegar o livro chamado Ivrei Ayamim,
Você sabe. Hã? Você sabe. O quê? Que ele morreu. Só existe uma doença que mata as pessoas. Uma única, chamada ausência da alma. Você pode dar o adjetivo que você quiser. Mas só existe uma coisa que mata a pessoa. É a ausência da alma. Se foi por A, ou por B, ou por C, não muda em absoluto. Diga, às vezes assassinada. Não. Tudo bem. Eu entendi da pergunta, mas eu fiz questão de falar esse ponto que quando chega Deus nos livre num Shivá, a pessoa pergunta, não, mas como foi? O que aconteceu? Mas foi assim ou foi assado? Primeiro que agora não faz diferença nenhuma. Segundo que antes também não fazia diferença. O que foi, foi. E foi a vontade de Hashem e era para ser. Ok. Então aqui ele traz várias detalhes da vida de Shlomo Amelech, que a gente já contou extensivamente sobre a grandeza dele, quem foi ele, e o Beit HaMikdash que ele construiu, o Kohelet, que ele se intitulou, ou foi dado para ele, aliás, o nome de Kohelet, que é o livro dele de Eclesiastes, que também significa organizador de reuniões, ele conseguiu estruturar o povo, fez algo inédito que nunca teve antes e nunca terá depois, a não ser quando o Mashiach chegar, de ter um rei com tanto poder, que fez tanto pelo povo, materialmente, espiritualmente, não temos alguém parecido com ele. Porém, não, não. Ele não foi como chama, contemplado para, não. Boa pergunta. Ele era filho de Davi? Poderia ter sido o Mashiach. Interessante, mas não sei por que não. Poderia. Teria de tudo para ser. Pelo jeito, não teve merecimento do povo. O que acontece agora vai ser a cisão do reinado de Israel. E daqui para frente, suras, problemas. Porque agora que você não tem um, imagina, você tinha um rei de Israel, agora já tem dois. Parece judaico, né? Parece judaico. Não tem um, tem dois. Hashem quis dois, fez isso? Quer dizer, claro que no final das contas tudo vem de Hashem e tudo Hashem quis. Mas pela história teve uma causa, quer dizer, pelas nossas atitudes que acabou tendo essa cisão. Então vamos lá. A primeira coisa para dizer é que o povo tem memória curta. Isso serve até hoje. Aquela pessoa que te fez um bem, ou mesmo aquele rei, pega a história de Yosef. Yosef morreu e de repente parou a virar as costas. Infelizmente isso pode acontecer com o nosso povo também, que a gente esquece aqueles que nos fizeram bem. E logo se viraram contra Shlomo. Primeiro, quando Yeravam ele confrontou Shlomo, parece que as pessoas foram coniventes, não consta nada que foram atrás dele e queriam matá-lo, ou não, ficaram na dúvida, talvez ele tenha razão, talvez não tem. E aí, algo que era um pontinho muito pequeno, de repente se torna algo muito grande, que é a questão dos impostos que o Shlomo Amelech ele cobrava. Ele cobrava impostos altos. Mas se você está num país de primeiro mundo, que você paga muito imposto, mas você tem condução, você tem educação, você tem rede de saúde, você tem serviços públicos, fala, tá bom, eu pago, mas recebo. O problema é quando você paga e não recebe. Mas eles só lembraram e ficou na cabeça, olha como vocês pagam muito. E ninguém se lembrava, ninguém quis se lembrar que ele construiu o Beit HaMikdash, que eles tiveram paz, que eles tinham prosperidade, que eles podiam estudar, que eles podiam rezar. O sonho de consumo de qualquer ser humano. E para um Yehudi, mais ainda. Você poder servir a Hashem com tranquilidade, sem inimigos. Mas, aquele única coisa, não, ele quis dar golpe de Estado. Né? Começa a procurar, sem alusões a nada política. Né? Bom, então, assim que ele falece, ele deixa um filho, que seria o adequado para isso, chamado Rehavam. Não se confundir com o seu concorrente chamado Yeravam. O final é igual. E esse Rehavam era filho de Naamá, uma das esposas do Shlomo Amelech. Ele escolheu? Hã? Ele escolheu? Ele era o filho mais velho.
ele era o filho mais velho, então o sucessor. Ele não era tão sábio quanto Shlomo HaMelech, ninguém era como Shlomo HaMelech, mas ele tinha os requisitos básicos que, curiosamente, o Rambam, Maimônides, que eu estudo todos os dias 3 capítulos, o capítulo de hoje fala justamente sobre essa passagem, que um rei de Israel normalmente tem que ser da descendência do rei David, mas como a gente vê que o Ahi Ashiloni falou para o Yeravam que ele poderia ser o rei. Outra coisa, que o reinado e todas as funções, todas as posições de liderança dentro do povo judeu passa de pai para filho. Hereditários, obrigado, são hereditários. Se o filho não tem o mesmo conhecimento que o pai ensina a ele, se ele não tiver Irat Shamayim, se não tiver temor aos céus, então aí não tem chance. Mas se tiver temor aos céus, mesmo que não tenha o mesmo conhecimento, ele pode e ele deve ser o sucessor do pai. Assim que funciona, não só no reinado, como em outras posições de liderança do nosso povo. Isso está no Rambam de hoje, só aproveitar e lembrar que logo a gente está terminando o Rambam e na quinta-feira à noite, se Deus quiser, no Tiferet vai ter um Sium Rambam, um término do estudo do Rambam, um momento muito especial, aqueles que não estudaram ao longo do ano, mas têm a chance de poder participar, como que tivessem terminado todo o estudo dos 14 livros do Rambam. Então, estão todos convidados realmente para vir e participar. Nessa quinta agora. Essa quinta. E agora, então, o Bnei Israel, estamos em cima da hora, o Bnei Israel agora vai mandar uma delegação para esse novo rei de Israel, o candidato ao novo rei de Israel, para já negociar com ele os impostos, e aí que o negócio, a gente vai ver o que vai acontecer. Assim, ó, você vai ser rei, é isso? Porque não tem ungido, não tem nada. Não, quando é rei, filho de rei, não precisa Mas ungir. o outro, Também está no Rambam de hoje. A não ser que... se o Yeravam vai ser ungido... ele também boa se pergunta, declarou boa pergunta. Eu não lembro dele ter sido ungido, boa pergunta. Eu acho que a unção é só para a descendência de Davi. Ele se candidatou como rei.